E o Pedro Raul, que para mim hoje, se futebol for sério, né? Se futebol hoje, se o campo continuar falando, hoje foi o último jogo dele com a camisa do Corinthians, porque eu peguei leve com o Pedro Raul em todos os pós-jogos em que ele esteve em campo pelo Corinthians em 2025. Eu estava com uma boa vontade muito grande com ele. Mas o que ele fez em campo hoje foi uma vergonha, né? Vamos lá. O Corinthians hoje jogou com o time B e o que mais me espantou, deixa o like aqui, o que mais me espantou foi a preguiça que o Corinthians jogou. Uma tiriça, escolha o termo que você quer. Preguiça, tiriça, nhaca. Cara, assim, velho, eu fiquei chateado com alguns jogadores, porque mostraram que eles não têm gana, não têm qualidade para vestir a camisa do Corinthians. O Corinthians joga num 4-4-2 hoje de novo, losango. O Ramon não tem outro esquema, né? Ele joga com a linha de 4 com Maná, Félix Torres, Kaká não, ministro da Educação. Ministro da Educação e Bidu. Depois no meio-campo, primeiro volante, Alex Santana. Então, assim, nós tivemos uma novidade de posicionamento. O Alex Santana, ele não jogou do lado esquerdo do Losango, né? Ele jogou centralizado. E na direita, o Charles. Depois atrás dos atacantes, o Coronado, tá? E na frente o Romero com o Thales Magno. Então foi um 4-4-2 losango. O Corinthians não jogou nada, a Portuguesa saiu na frente, era para ter saído antes na frente. Por que o Corinthians não jogou nada? Vamos lá. Primeiro que a saída de bola do Corinthians é horrível. Félix Torres é horrível. Kaká é horrível. Deveriam cobrar por que o Corinthians pagou 5 milhões de dólares no total. O total da operação Kaká são 5 milhões de dólares. Não faz sentido, velho. Sabe? Não faz sentido nenhum o ministro da Educação custar tudo isso. Entendeu? O Alex Santana, para mim, foi o pior jogador do Corinthians na partida. Esse cara andou em campo. Eu acho que a partir de hoje, sabe? Tem um texto bíblico que fala assim, ó: seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Cara, esses caras hoje não foram fiéis no pouco, sendo redundante, nem um pouco. Entendeu? O Alex Santana, ele andou em campo, caminhou. Não estava afim de jogar, ele não correu. Tinha hora que ele trotava. Um jogador que, para mim, tinha que ser a despedida dele hoje do clube. Sabe? É lamentável, né? É lamentável o desempenho, né, do Alex Santana, tá? É lamentável. O seu Rian, aí a nossa saída de bola, como é que vai sair jogando com Alex Santana, Rian e Charles e ministros da Educação? Não, eu pergunto, como é que sai jogando com Félix Torres, ministro da Educação? Eu nem vou colocar os laterais, tá? Num jogo tão ruim, os dois laterais hoje foram os menos piores. O Maná e o Bidu. Aliás, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu acho uma injustiça o Bidu perder a posição para o Hugo. O Matheus Bidu não é para ser o lateral reserva hoje. O que o Hugo fez para conquistar a posição de titular? O Matheus Bidu veio numa sequência no final que foi impressionante, inclusive marcando golaços, né? E hoje o Matheus Bidu fez gol de novo, porque o Bidu, reserva do time titular pro Hugo, cara, é uma falta de respeito com o jogador, que está bem fisicamente, que treina, que é comprometido, que salvou o Corinthians em alguns jogos no ano passado, estava muito bem, e hoje fez gol, salvou de novo, tá? E aí, algumas
algumas atuações hoje que me chamaram a atenção, né, do cúmulo, né, pro ridículo, né, e que eu lamento muito. Sim, o Bidu também falhou hoje, eu vi também, falhou hoje, tá? Mas mesmo ele falhando, né? Mesmo ele falhando, ele ainda é melhor que o Hugo, tá? Então a gente teve uma saída de bola ruim, o gol da Portuguesa, né? Já o Alex Santana, desculpa, já tinha dado espaço para o Jajá chutar e ele manda na trave, o Donelli só olha, né? Eu acho legal o Donelli, assim, ele ter essa oportunidade de, de assistir um jogo de dentro do gramado. Eu acho, fico feliz pelo Donelli, né? Que ele tem, assim, ele tem direito a esse plano, né? Que é assistir os jogos do Corinthians de dentro do gramado. Acho bem legal. Então o Donelli já viu, né, o Jajá chutar. Eu pensei comigo, já sai o gol da Portuguesa. Aí não deu outra, já, né, recebe uma bola, um passe de um pivô, né, do jogador da Lusa. Ele chuta, né, uma bola defensável e o Donelli aceita. A Portuguesa abre o marcador, o Kaká marca fofo, né, o ministro da Educação. Enfim, aí ele fica lá, deixa o cara fazer o pivôzinho. O Alex Santana, com preguiça, também não vai na bola. O Jajá finaliza e faz 1-0, tá? Portuguesa mereceu, né, a vitória no primeiro tempo. No segundo tempo, a Portuguesa sofre o gol logo no início. O Corinthians marca o gol numa bela jogada do Thales, né? Tá tentando lembrar aqui. Uma bela jogada do Thales, que ele dá uma triangulação, na verdade, né? Coronado, Thales e Bidu, né? E o Bidu finaliza entre as pernas do goleiro, empata o jogo. O Corinthians não merecia, né, o empate, mas futebol não tem essa de merecimento. O Corinthians abriu o placar contra o Santos quando o Santos jogava melhor e depois o Corinthians melhorou na partida. Então, futebol não tem isso, né, velho? Futebol é bola na rede. O Corinthians faz, né, o gol de empate, vira na partida, né, que é o mais surpreendente. O Corinthians vira o jogo, isso que causou mais surpresa ainda, né, no pênalti, né, do Thales. O Thales se superou. O Thales também fez um primeiro tempo que estava numa nhaca tremenda. Mas no segundo tempo ele acordou. E aí o Corinthians vira o jogo. Parecia que o Corinthians ia vencer. O Ramon fez as substituições. Eu vou falar sobre jogador por jogador daqui a pouco. E a Portuguesa consegue ainda, né, numa falha do Bidu lá na frente, num contra-ataque rápido, a Portuguesa consegue cruzar a área toda da defesa do Corinthians. Como os caras são ruins, velho. Ó, presta atenção. O Bidu pode ter falhado lá no ataque, mas foi lá no ataque, velho. Essa bola veio na direita, ela cruzou, ela passou na frente do Kaká, do Félix, do Alexandre, do Alex Santana, tal, para chegar lá na frente do Maná, o Maná fazer assim, virar a bundinha. E aí o cara finalizou e empatou. O Corinthians jogou na preguiça, jogou na nhaca, não estava afim de jogo e empatou. Foi até um bom resultado, né? Foi até um bom resultado, se tratando né, do desempenho, levando em conta o desempenho, né, que os jogadores tiveram em campo. O Corinthians terminou no 4-3-3 na escalação, com o Jacaré na direita, né, o Félix, o Kaká, o Bidu. Aí jogou Bahia, Maicon e Coronado, um time totalmente vulnerável. Bahia, Maicon e Coronado, na frente Romero, Héctor e Pedro Raul. O Corinthians não criou muito, pouco que criou quando a bola chegou, né, pro Pedro Raul. Cara, ele perdeu 2 gols feitos, sabe? 2 gols incríveis. E, né, há quem defenda a diretoria do Corinthians que contratou esse cara por 5 milhões de dólares, pagando 720 mil reais de salário por mês, cara. Isso é uma vergonha sem fim, velho. Sabe o que a gente viu? Então é muito triste, tá? É muito triste. A gente vê algumas contratações que o Corinthians faz, como o Charles, enfim,
jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Corinthians. E a gente fala do gol que o Pedro Raul perdeu de cabeça, cara, mas o gol que ele perdeu também, finalizando no chão, foi um absurdo, velho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão que empatou em 2-2 com a Portuguesa no Pacaembu, na volta do Timão ao Pacaembu. O Corinthians melhora no segundo tempo, mas alguns erros graves de alguns jogadores específicos custaram caro. A gente vai falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos. Bom, gente, time alternativo, o Timão já classificado, muitas questões dentro de um contexto pra gente analisar. Corinthians focado aí na pré-Libertadores, vai viajar com a delegação, alguns titulares sequer se apresentaram ao Pacaembu, onde o clube retornou depois de 6 anos, né? O último jogo lá tinha sido um derby, empate em 1-1, gol do Michel Macedo, o gol do Palmeiras marcado pelo Bruno Henrique, volante. O Diego Coelho era o técnico do Corinthians, interino, e o técnico do Palmeiras era Mano Menezes, vejam só. Isso em 2019. Como era o mundo em 2019? Antes de pandemia, completamente diferente, né? Faz muito tempo. O estádio ficou fechado aí por pelo menos 4 anos e o Corinthians retornou justamente para encarar a Portuguesa, um tradicional adversário de outros tempos. E que deu trabalho até por esse time alternativo do técnico Ramon Dias, que eu não discuto, tá? Isso a gente pode aqui analisar uma escolha ou outra, era o que ele tinha para jogar. Podemos questionar uma questão de alteração aqui e ali também, mas, gente, o plano para esse jogo era ok, né? Talvez até pontuar, vencer. O Corinthians acabou ficando no empate. Poderia ter vencido, a gente vai falar sobre isso. Mas a questão é que você precisa planejar a semana que vem. E aí tem uma viagem longa para Venezuela, tem um jogo dificílimo, mesmo que o adversário seja desconhecido, né, um estreante nessa fase, aí não tem problema. O Corinthians tem que pensar nele, tem que pensar em fazer o resultado e tem que ter os seus principais jogadores a pleno. O Ramon opta por preservar bem o time, para descansar muita gente, incluindo o goleiro. E eu já vi questionamentos aí do tipo, pô, goleiro é difícil o cara poupar, né? Eu acho que não era só uma preservação ao Hugo Souza. Era também minutagem a Matheus Donelli, do tipo, ele começou o Campeonato Paulista titular, porque o Hugo tava com um desconforto, umas dorzinhas ainda, né? E demorou para voltar, voltou no clássico contra o São Paulo, não saiu mais. E o Donelli, que começou o ano até fazendo boas defesas e tal, tendo boas atuações, a gente pensou, opa, o Donelli talvez tenha amadurecido, evoluído, né? A ponto do Corinthians poder ter o Donelli como um reserva ou substituto de Hugo. E mais uma vez ele se provou insuficiente. Fez uma ou outra defesa, mas ele é goleiro, ele tá lá para isso, né? Tem um chute na trave que ele ia tomar o gol, na sequência tem um rebote, aí ele faz uma bela defesa, né? Ele amplia o espaço e o cara chuta em cima dele. Mas de resto, assim, o Donelli toma gols de bolas defensáveis, bolas no canto dele, bolas que ele não faz uma defesa difícil, ele não faz a defesa. Eu sei que o nível de comparação com o Hugo ele é desleal, porque o Hugo é absurdo o que esse goleiro faz, né? E ele pega realmente as bolas mais difíceis, a bola espetacular, o milagre, o Hugo faz. O Donelli não, né? O Donelli não faz o milagre e nem pega as bolas defensáveis. E aí a gente começou a ver que dentro dessa escalação do Ramon, tem algumas soluções encontradas por ele dentro do elenco do Corinthians que não podem ser soluções. Em algum momento da temporada isso vai fazer falta. Nem vou dizer vai, né? Mas pode fazer falta. Porque você depender de jogadores que não estão no nível do elenco, eu sei que quando você tira o time titular e bota o reserva, a tua tendência é diminuir qualidade, porque tem um motivo pelo qual esses caras são titulares e esses reservas. Agora, quando cai demais, quando esse nível cai demais, aí você tem que montar um elenco para aproximar, pelo menos, né, dos reservas em relação à qualidade dos titulares. O Donelli é um que, hoje, se o Hugo não joga, é convocado para a seleção, tem uma suspensão e tal, a preocupação ela existe, porque aí, daqui a pouco, no momento crucial, você precisa botar o Matheus Donelli e ele não passa segurança, infelizmente. E olha que o Corinthians já testou ele várias vezes, mas eu acho que realmente a coisa não aconteceu nesse sentido. Tem o Felipe Longo, né, que tá na seleção sul-americana. Eu acho que volta aí daqui a pouco, né, sobe algumas casas nesse sentido. Vamos ver. O Corinthians começou com o Léo Maná na direita, o Matheus Bidu na esquerda, dupla de zaga o Félix Torres e o Kaká. O meio de campo era meio diferente aqui, né? Deixa eu até pegar. O meio de campo tinha o Rian,
o Charles e o Alex Santana, 3 volantes, e o Igor Coronado, né? Aquele tripé com o Igor na ponta do losango, com o Romero e o Thales Magno no ataque. Um ataque de movimentação, mas que o Corinthians pouco conseguiu produzir. O Coronado tentou enfiar uma bola ou outra e tudo mais, mas o volume ele foi todo da Portuguesa. A Portuguesa teve mais volume, teve mais posse de bola, ficou mais com a bola, agrediu mais o Corinthians, e o Corinthians estava tendo muita dificuldade para encontrar a Portuguesa. Até que vem um gol de algumas chegadas já da Lusa, né, no primeiro tempo, até que vem o gol com chute no cantinho, a defesa fica olhando, ninguém faz cobertura, e aí a gente começa a entender já de novo algumas clarezas aí no sentido de elenco, né? Já vou falar sobre isso. Vem o segundo tempo e o Corinthians melhora substancialmente. Exatamente por uma troca que o Ramon e o Emiliano fazem. Não necessariamente pela troca individual feita, mas coletiva. Por exemplo, ele tira o Rian, tira um volante e bota o Pedro Raul. O que ele faz com isso? Ele amplia um pouco mais o campo ofensivo, né? O Romero cai mais à direita, o Thales mais à esquerda, o Pedro Raul enfiado nos zagueiros, dando uma certa preocupação para os zagueiros ter que controlar, né? Um cara que normalmente é bom na bola aérea, segura zagueiro, aquela coisa toda. O Pedro Raul, a entrada dele, fez muito mais ao time do que a ele próprio. Porque nas atribuições que o centroavante tem, ele realmente foi muito mal mais uma vez. E aí, isso favoreceu o jogo do Thales Magno, por exemplo, que a entrada dele deu liberdade para o Thales. E o primeiro gol sai justamente assim, numa combinação entre ele e o Matheus Bidu pelo lado esquerdo. Ele puxa a marcação, dá o passe e o Bidu vai à linha de fundo, quase à linha de fundo, e chuta cruzado. A bola vai no meio das pernas do goleiro, 1-1, o Corinthians acaba empatando. Depois, numa jogada individual do próprio Thales Magno, a gente tá falando disso de 7 minutos o empate, 19 o gol da virada. Ele faz a jogada, ele sofre a penalidade, ele bate e converte. O Romero chegou, o Romero já perdeu 2 pênaltis esse ano, né? Então sempre tem aquela desconfiança. Então o Thales foi lá e converteu, o Romero entregou a bola ao Thales, e o Thales, o principal jogador do Corinthians em 2025, foi lá e estava dando a virada para o Corinthians naquele momento. Só que aí, de novo, as falhas defensivas apareceram, de novo, né, já tinha tido essa bola na trave que o Donelli tem que fazer um milagre, de novo a bola vem cruzada e o Maceió acaba premiado com o gol, ele que deu assistência para o gol do Jajá e no primeiro tempo apareceu muito bem. Pois bem, 2-2. O que ficou evidente para mim nesse sentido? Que o Donelli não pode ser um substituto do Hugo Souza. Nesse momento pode. O que eu digo é mais pra frente. Em momentos cruciais. Cara, o futebol tem dessas coisas. Você perde o teu goleiro por uma semifinal de Copa do Brasil. E aí você tem que contar com o Donelli, eu acho muito arriscado. O Léo Maná eu acho que chegou num limite. Eu não sei se ele passa desse limite. E entrou no segundo tempo o João Vitor Jacaré com muito mais disposição, com muito mais pulmão, com muito mais força, mas também resta saber se ele vai manter essa regularidade, né? Tem que observar mais. Ou ir ao mercado, né, gente? Eu sei que lateral é artigo de luxo, mas vai ficar dependendo desses caras até quando? No lado esquerdo, o Bidu foi titular, fez o gol, mas ele deixa muitos espaços defensivos. Então, o questionamento ao Bidu é válido. Só que quando eu não jogo o Bidu, jogo o Hugo. E eu não consigo entender porque o Hugo é titular do Corinthians, não tem nível para estar no Corinthians. E o Bidu, cara, com muito esforço também, ok, merece a sua chance, mas com muito esforço. Será que é o Bidu a solução? Aí agora parece que está contratando o Fabrício Angileri, que é o lateral esquerdo argentino do River Plate, né, muitos anos por lá, e que está jogando no Getafe da Espanha. E aí a informação do Pedro Ramiro, inclusive, é que o Bidu seria colocado para negociação. O cara que melhor terminou a temporada, dono da posição, de repente vai ser rifado. Mas o Hugo segue aqui. E o Palácios eu não vou nem falar, porque eu já me estressei horrores com isso, né? O que acontece? O que acontece com o Palácio? Enfim, no meio de campo ali, a gente falou dos 3 volantes, né? O Rian, o Charles e o Alex Santana. Depois a gente teve as entradas aí do Maicon, do Bahia, menino capitão da Copinha, né? E o Pedro Raul, que acabou entrando no lugar do Rian para fazer as vezes de centroavante. E o Pedro Raul, cara, perdeu alguns gols inacreditáveis. Um deles, ele tava até impedido e tudo mais, mas ele erra o alvo. E o gol que daria a vitória ao Corinthians, já nos acréscimos, é um passe do Coronado pelo lado esquerdo, maravilhoso, maravilhoso, na cabeça do Pedro Raul, que bastava deslocar o goleiro, bastava cumprimentar o goleiro, ele conseguiu jogar nas mãos do goleiro, num raio em que ele tinha muito mais opções para poder fazer o gol. Dá nos nervos, assim, a incapacidade técnica do Pedro Raul. Depois,
Depois do Corinthians virar o jogo, do Thales Magno fazer 2 gols, o Ramon vai lá e tira o Thales e bota o Héctor Hernandes para dar uma pesada mais na área, pressionar os zagueiros, quem sabe aparar um cruzamento e tudo mais, mas tira o principal jogador do time. E a bola não chegou, né? Não chegou. Não sei nem dizer para vocês como é que foi o Héctor Hernandes, porque não dá, né? Não dá para saber como ele joga, o que ele faz, porque é um jogador que, assim, cara, tá faltando sangue nas veias, tá faltando ele mostrar que ele pode ser titular, que ele pode receber mais chances. O fato é, Pedro Raul, Héctor Hernandes, Kaká. Os caras vão achar que é perseguição, né? Mas o Kaká, gente. O Félix Torres, para vocês terem uma ideia, foi Beckenbauer no jogo, se comparado com o Kaká. Então fica difícil. Na direita é o Mateuzinho e o Léo Maná, mesmo as soluções para a temporada. Na esquerda vai liberar o Bidu, aí vai ficar com o Hugo, o Angileri e o Palácios. Alguém explica o que aconteceu? No meio de campo, você tem aí algumas peças que são titulares. O Maicon também entrou no segundo tempo. Maicon, Alex Santana. Essa galera toda podia ser titular. Tudo bem. Falta qualidade justamente num substituto para o Hugo, num zagueiro para substituir o Kaká. Nas laterais, acho que são questionamentos. E eu tenho batido nessa tecla. Acho que o Corinthians precisa de um ponta para mudar jogo. Porque são muitos jogadores da mesma característica que se movimentam, um pressiona o zagueiro e tudo mais. Cadê o quebrador de linhas? O Thales, embora não seja esse ponta, é esse cara. Mesmo caindo por dentro, caindo pelos lados. É o cara que vai para a vitória pessoal. E você vê como ele muda jogo, né? Ele mudou o jogo no segundo tempo. Enfim. O Corinthians não conseguiu vencer o jogo e muito por conta da inoperância do seu ataque. E eu sei, time alternativo, o Corinthians já está classificado, líder geral, 26 pontos. É muito difícil o São Bernardo alcançar. Assim, matematicamente ainda não está, mas eu digo para vocês que está encaminhada essa primeira colocação, o que define muita coisa. Aí o Corinthians vai decidir em casa, gente, na Neoquímica Arena, as quartas, a semi, a final. E isso faz toda a diferença diante de um clube. Se tem um clube em que isso faz diferença, é o Corinthians. Porque a torcida faz a diferença quando joga em casa, no momento decisivo. Então, o Corinthians chega muito forte para essa fase de mata-mata do Paulista, justamente por esse fator local, por essa vantagem estabelecida. E, enfim, pelo time titular tá muito bem, né? Agora a gente tá vendo os caras encaixando e estando num nível bom, fisicamente falando, o Rodrigo Garro, o Memphis Depay, o próprio Yuri Alberto. Então eu acho que o time titular tem condições de brigar por coisas maiores. A questão é algumas reposições.